Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. Para vocês que estão nos vendo pela primeira vez e para aqueles que vêm acompanhando, eu vou reforçar. O programa Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que nos programas aqui na TV, a gente não consegue comentar a revista inteira. Então, eu quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele, você terá a opção de ler a revista na íntegra ou no formato online. Pode verificar também qual é o ponto de distribuição mais próximo no ícone Distribuição. Ou, se ainda preferir, entre em contato com a gente através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone 35 34 93 10 e solicite a sua assinatura. Pessoal, hoje o nosso entrevistado é o Arlan Peter Nani. Ele é proprietário de uma tradicional oficina mecânica aqui em Osasco, a Red Motor, e é especialista em injeção eletrônica. E o nosso bate-papo aqui é em função da ajuda que ele vai nos dar, fazendo a gente entender um pouquinho melhor como podemos cuidar bem do nosso veículo e ainda contribuir com o meio ambiente. Arlan, seja muito bem-vindo no programa Bem Mais Osasco em TV. Muito obrigado. Agradeço aí a oportunidade. E estamos aí, né, para esclarecer as dúvidas e nos orientar, né? Fazer as orientações. Perfeito. Bem, Arlan, quando a gente optou por falar sobre esse tema, a gente ficou na dúvida na ocasião se abordaríamos em sustentabilidade ou na seção veículos. E achamos por bem abordar na seção veículos mesmo, porque a nossa preocupação se deu em função não apenas de um veículo, porque tudo que a gente for falar aqui, a gente vai falar com relação a um. Só que esse um multiplicado por nada mais, nada menos do que aproximadamente 85 milhões é muita coisa, né? De veículos emplacados até agosto de 2014. Não é 85 milhões desde 1900 após Cristo, nada disso. É só em 2014. São muitos carros circulando, e, enfim, é complicado. E essa informação, elevado, né? Inclusive, são dados do Detran, não é Vandercília, não, ou Bem Mais Osasco em TV. É muito significativo. Então, sendo assim, você é o convidado hoje, eu quero que você nos ajude. Sim, um prazer. A manter o nosso carro em ordem, para a gente tentar contribuir aí com o meio ambiente. Já que com a questão da água a gente não pode fazer nada, não é? Porque depende de muitos fatores, dentre eles chuva. Então, vamos tentar fazer a nossa parte, né? Então, a minha primeira pergunta é a seguinte. A manutenção dos veículos, né? Elas devem ser feitas apenas nos veículos de última geração, né? E essa manutenção, ela pode contribuir no meio ambiente e de que forma? Na verdade, sim e não. Tá? Os veículos novos, eles têm uma modernidade maior, tá? Para estar contribuindo aí com o meio ambiente. Os veículos mais antigos já não têm tanta modernidade aí na parte de estar reduzindo aí os gases, os monóxidos de carbono, entendeu? Como catalisador, como sistema de injeção, certo? Tudo isso colabora, tá? Essa modernidade colabora para que os veículos tenham um poluente menor, entendeu? No meio ambiente. Tá? Então, assim, os veículos novos têm que ser feitos, entendeu? Logicamente, vai ser um pouquinho menos que os mais antigos. Os mais antigos têm que estar um pouquinho mais frequente aí as revisões preventivas, né, desses veículos aí para estar sempre em ordem. Entendi. Bom, assim,
independente do carro ser antigo ou ser moderno, as manutenções devem ser feitas, porque por mais moderno que o veículo seja, que tenha catalisador, que tenha isso, aquilo outro, mas se ele não está regulado, ele não vai desempenhar o papel, não é isso? Corretamente. Então, não adianta ter um carro moderno. Pode até ser um antigo bem cuidado, ele vai poluir menos do que o moderno abandonado. Corretamente. Os veículos eles têm que estar sempre em dia. Essa é a verdade. Tá? Independente se é um veículo novo, se é um veículo um pouquinho mais antigo, a manutenção preventiva ela é assim excepcional para o veículo estar em dia, tá? Para estar mantendo mantendo aí esse grau de qualidade para tentar manter um pouquinho o grau de qualidade do ar. Minha segunda dúvida: quais as vantagens a gente tem ao ter o hábito de praticar a manutenção preventiva? E esse hábito ele pode trazer que benefício para nós proprietários? Veja bem, a manutenção preventiva, ela poupa você de um custo maior futuramente. Tá? É aquilo que eu sempre falo, você tem um probleminha, resolva. Não durma com um probleminha que você acorda com um problemão. E carro é mais ou menos assim. Tá? Se você tem um probleminha aqui e você conseguiu detectar, leva no mecânico de confiança, ele vai fazer essa manutenção preventiva para você, essa revisão. Isso vai poupar até mesmo o meio ambiente, tá certo? E vai poupar o seu bolso também, porque às vezes é um detalhe pequeno que seria resolvido ali. Se você não faz isso, mais para frente esse detalhe pequeno pode virar um grande detalhe, danificando outras peças e tendo um custo maior para o proprietário do veículo. Tá certo. Digamos que a manutenção preventiva seria um mal necessário? Justamente. Seria um mal necessário. Perfeito. Bem, Arlan, o tempo aqui passa muito rápido, sabe? Correto. E a gente já está no finalzinho do primeiro bloco. Então, eu vou deixar no ar a seguinte pergunta: por que devemos seguir atentamente as recomendações do Manual do Proprietário? Não, só que não responda. Não responde agora? Não. Então daqui a pouquinho. Isso, daqui a pouquinho a gente volta e aí você dá Correto. a orientação para a gente. Pessoal, por favor, fiquem aí. Eu acho que é importante o bate-papo desse dia. Vai nos ajudar a economizar com relação ao nosso veículo e contribuir com o nosso meio ambiente, que está precisando muito para o nosso bem. Já já eu estou de volta. Pessoal, estamos de volta. O bate-papo de hoje é com o Arlan. O Arlan é proprietário de uma oficina tradicional aqui da nossa cidade. E a gente está falando sobre manutenção de veículo, a importância desse fato com relação ao meio ambiente. Mas no primeiro bloco, ele já mostrou para a gente que ter o hábito da manutenção não colabora só com o meio ambiente, colabora com o nosso bolso também, não é isso, Arlan? Com certeza. E eu deixei uma pergunta no ar que é a seguinte: por que devemos seguir atentamente as recomendações do Manual do Proprietário? O negócio é o seguinte: o manual ele é um guia para o proprietário poder estar fazendo as manutenções corretamente do veículo. Ele é um guia criado pelos montadores, pelos engenheiros, entendeu? Desse veículo aí que você adquiriu. Tá? Através do manual você vai saber tudo que tem que fazer no carro, por exemplo, óleo, que tipo de óleo, quando tem que trocar a pastilha de freio e por aí vai. Todos os requisitos aí que o carro necessita, né, na manutenção, o manual vai estar te informando. Tá? Porém, o manual ele é muito importante, tá? Porém, ele não consegue acompanhar o nosso dia a dia. Na verdade, por exemplo, assim, as manutenções que ele fala assim, de tanto em tanto tempo você tem que fazer manutenção. Tá? Só que hoje a gente tem que se preocupar com o quê? As nossas estradas, entendeu? Não é de acordo com o que o manual fala. Buraco, entendi. O combustível. Então, assim, o manual fala para você fazer de tantos e tantos mil uma revisão preventiva, né? Uma revisão do veículo. Só que é muito extenso esse tempo. Tá? É muito longo esse tempo
devido às características das nossas estradas, o nosso combustível que a gente tem por aí, que alguns até estão sendo muito adulterados, entendeu? Então, o ideal é o quê? Você sim tem uma orientação do manual, porém tem um mecânico de confiança para que de 3 em 3 meses você encoste seu veículo para dar um check-up. Nem que não for fazer nada. Geralmente, né, na maioria das vezes não vai fazer nada. Apertar um parafusinho ou mas nem isso. Para não ter aquele problema de ter um defeitinho aqui, você esperar o tempo né, da próxima revisão aí para estar fazendo a manutenção. Mas o manual é muito importante, tá? Um guia assim excelente para o proprietário do carro. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre pneu, né? Então, lembrando que o nosso bate-papo não é manutenção, mas é uma manutenção pensando na questão do meio ambiente. Correto. Tá? Aí, na questão aí de pneu, eu te pergunto o seguinte: como que a pressão dos pneus podem interferir em nossa segurança, bem-estar dentro do carro e também no meio ambiente? Onde existe a relação aí? Tá? Isso, aí, ó, tá vendo o motivo da importância, né? A importância do manual. O manual ele diz isso, tá? A calibragem correta do pneu do seu carro, entendeu? De acordo com o tamanho do raio e tudo mais, tá? O pneu, ele muito murcho, ele vai fazer com que o carro fique mais pesado, vamos dizer assim. O pneu vai ter um atrito maior com o asfalto, com o solo, no caso, né? Vai ter um desgaste também e o carro vai ficar mais pesado, fazendo com que o condutor tenha que acelerar mais, exigindo aí mais combustível, né? A combustão aumentando. Uhum. E isso faz com que o pneu tenha um desgaste maior e exista mais combustão, certo? Tendo mais combustão, automaticamente o ar vai ficar, entendeu, um pouquinho mais poluído aí. Ele vai emitir mais gases. Eu entendo que na questão do pneu já começa a complicar um pouquinho, porque o pneu ele gera partículas. Correto. Essas partículas vai para o solo, vai para a água, vai suspensa no ar, que agregado ao tal do monóxido de carbono, coisa e tal. Então, parece que é uma coisa simples, né? Imagina, qual o problema andar com um pneu murcho? Pois mas é aquele negócio, né? O problema de um carro. Não há problema se for um carro, mas são milhares, como você citou no início do programa, são milhares de carros, entendeu? Então, esse desgaste vai ficando no solo, né? Esses restígios de pneu, entendeu? Vão ficando no solo, e isso acaba poluindo aí o meio ambiente, né? Que a borracha ela demora a se deteriorar, entendeu? O pneu muito cheio, a mesma coisa. O pneu fica um pouco mais duro, tá? Prejudica a suspensão do veículo, entendeu? E o desgaste também, tá? Do pneu, assim, de uma forma mais rápida, né? Causando o que você acabou de citar aí, que nós estamos falando aqui, né? A poluição do solo, né? Do meio ambiente. Pois me parece que nada é tão inconsequente assim, né? Todos os itens, todos os componentes do carro, infelizmente, ele traz alguma situaçãozinha que pode contribuir ou prejudicar o meio ambiente. Alan, o nosso bate-papo está indo muito rápido. Estamos caminhando já para o encerramento do segundo bloco, rapaz. Que pena. E aí, então, já que você está empolgado, vai pensando na seguinte resposta. E com relação ao alinhamento e balanceamento, já que a gente está falando de pneus, né? Alinhamento e balanceamento. Muito importante. Tá? Porque aí junta pressão, alinhamento, balanceamento. Só que você não vai responder agora. Né? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Então tá bom, não saiam daí. Exatamente. Pessoal, não saiam daí. Voltaremos com estas e outras respostas com relação ao nosso veículo e o meio ambiente. Volto já já. Pessoal, estamos de volta. O bate-papo hoje é sobre veículos, manutenção, e estou conversando com o Alan, da Red Motor, é uma oficina daqui de Osasco. E a pergunta que ficou no ar é com relação ao alinhamento. Né? Você falou, já falamos sobre a pressão do pneu, agora me fale alinhamento e balanceamento. Até onde eles
prejudica o meio ambiente aí? Na verdade, o alinhamento é um fator fundamental, até mesmo para, só voltando um pouquinho, referente ao pneu murcho, né, que ele, vamos dizer assim, com a calibragem baixa, ele interfere na segurança também, tá bom? Só retomando. Agora vamos para o alinhamento. O alinhamento, bom, é uma coisa essencial que tem que ser feita no carro, entendeu? Onde, assim, você preserva os pneus do seu carro. Tá? Preserva o pneu, segurança também, porque se você não alinhar o carro vai ficar puxando para um lado, para o outro. Onde que ele entra aí na parte de, vamos dizer assim, do meio ambiente, né? Se o carro está com alinhamento fora, entendeu? Ele vai comer pneu. Entra na mesma história do pneu murcho. Não seria, no caso, o pneu murcho, entendeu? Mas assim, ele vai estar comendo o pneu. Ou a parte de dentro, a parte de fora, e assim sucessivamente. Vai fazer o quê? Vai ter o desgaste mais rápido do pneu, mais rápido, né, desse pneu, trazendo aí para o proprietário do veículo um custo que depois ele vai ter que comprar outro pneu e não é barato, entendeu? E aqueles restos de pneu, entendeu, vão se acumulando no meio ambiente aí, trazendo aí a poluição, né? Pois é. Então, dentre tantas, né? É só mais uma, né? Só mais uma. Perfeito. Então, me diga o seguinte, Alan, quais as consequências, tanto para o carro, tá, como para o meio ambiente, quando o nosso carro está com os filtros, velas sujas, somado ao motor desregulado? Bom, vamos lá. Para o carro, isso é, assim, fatal. Tá? Porque a falta de troca de óleo do veículo, ela pode gerar assim, o motor, a vida útil do motor vai assim a zero. Tá? Se você não troca um óleo do motor, passa o vencimento, vai engrossar esse óleo, entendeu? Vai começar a causar problemas no funcionamento do carro, até que vai chegar um momento que vai entupir alguma coisa e o carro vai ter que ser feito o motor. Vai entupir, entendeu? Vai trazer um transtorno maior para o proprietário. Tá? Filtros, a mesma coisa. Filtro de ar, né, é o pulmão do carro. Filtro de combustível, entendeu? Se você não... É uma coisa tão simples. O rim. Mais ou menos o rim, vamos dizer assim, né? O filtro de combustível, ele poupa você, uma coisa super barata, fácil de trocar, porém ele poupa você de um gasto muito maior, que é o quê? Se ele está sujo, ele pode estar danificando a bomba de combustível do veículo, que é uma coisa que tem veículos que a bomba que são caríssimas, entendeu? Então, assim, o ideal é manter tudo certinho. Filtro de óleo é a mesma coisa, tá? Se você troca o óleo, de cada troca de óleo, uma sim, uma não, você troca o filtro de óleo, tá? Para ele poder estar circulando e filtrando melhor o óleo, entendeu? E tudo isso daí contribui para que o carro tenha um bom rendimento, entendeu? Referente ao meio ambiente, o carro tendo um mau funcionamento, você vai ter que acelerar mais. Acelerar mais, tudo aquele ciclo vicioso. Exatamente. Né? E já que você falou de óleo, me diga quais são as consequências quando a gente olha lá para a marcação da quilometragem e fala, eu tinha que ter trocado o óleo, já passou 200, daqui a pouco já está em 500, 1.000 quilômetros a mais. Isso, foi como eu disse, a troca de óleo ela tem que ser rigorosíssima. Por quê, gente? Se você não troca o óleo do carro, aquilo vai engrossando, vai juntando fuligem dentro do motor, o atrito, o óleo vai perdendo aditivo, na verdade, né? Então a viscosidade dele vai diminuindo. E dentro do motor, ele vai ter um atrito maior com ferros, né? com aquelas peças, com as engrenagens de dentro do motor. Tá certo? E isso vai gerando uma fuligem, misturando com o óleo, vai engrossando, vai chegar uma hora, que é o que eu falei há pouco agora. Vai entupir as veias de dentro do motor. O óleo não vai circular como deveria, o carro vai parar uma hora ou outra. Certo? Uma hora ou outra ele para. Entendeu? Ou o cabeçote, ou a parte de baixo do motor. Né? Aí já é um outro assunto que a gente já é mais detalhado. Mas, enfim, é muito prejudicial para o motor do carro a falta de troca de óleo
corretamente. Entendi. Me fala uma coisa, freadas bruscas traz consequência, sim ou não? Sim e não. Estranho isso, né? Sim e não. Na verdade, assim, as consequências é o quê? Vai ocorrer o desgaste do pneu, entendeu? Vai ocorrer esse desgaste do pneu e o carro foi feito para isso, na verdade. Então, não com tanta frequência, vamos dizer assim, dar cavalinho de pau, vir, ficar, essas coisas do tipo. Isso não é feito para o carro. Mas o carro é preparado, sim, para freadas bruscas, entendeu? E, né? Só que não constantemente, né? Uma maneira moderada, vamos dizer assim. Só na precisão. Dentro da normalidade. Da normalidade, né? E acho que a mesma coisa cabe quando a gente precisa dar uma arrancada, né? Corretamente, a mesma coisa. Perfeito. Agora sim, existe um termo antigo, que é a famosa banguela, né? Ou famoso ponto morto. Traz mais ou menos benefícios? Depende. Tá? Os veículos de hoje, geralmente, antigamente, o pessoal falava muito em economia na banguela. Coloca no ponto morto, vai economizar. Nos carros que eram carburadores, essas coisas assim, até podia adiantar uma coisinha assim, mas era mais, né, superstição aí de motorista, né, vamos dizer assim. Hoje não tem necessidade, porque a injeção eletrônica, se você tira o pé do acelerador, automaticamente ela já, entendeu? Já elimina aquele excesso de combustível. Ele não vai estar mandando combustível para o sistema, no caso, com excesso de combustível, coisa do tipo. Agora, a segurança fica comprometedora, porque o carro fica sem atrito nenhum, ele fica desengrenado, né? Sem engrenagem nenhuma. Então, vamos dizer, a possibilidade de um acidente, o carro fica solto, entendeu? Sem ter nenhum tipo de atrito com o solo, correto? Então a Deus dará. A Deus dará. E detalhe também, gasta mais. Se você usa mais o freio, então a pastilha vai gastar também. E mais fuligem. Mais fuligem para o meio ambiente. Tá certo. Alan, tá acabando, cara. É muito rápido. Pena, pois gente. Então, para finalizar, fala para o meu pessoal, para o telespectador, quais os seus conselhos para aqueles que de fato queiram desfrutar do melhor que o carro tem para oferecer para ele? Gente, vamos lá. É o seguinte, leiam o manual do veículo, entendeu? Tenham um mecânico de confiança, procurem por indicação, né? Procure, quando levar o carro no mecânico, procure acompanhar, saber o que ele está fazendo e aquela comunicação com o mecânico. E essa visita ao mecânico, ela tem que ser de 3 em 3 meses. Assim, o ideal seria de 3 em 3 meses. Eu sei que muita gente não tem esse tempo, né? Mas o ideal seria 3 em 3 meses, nem que não seja para não fazer nada. Entendeu, gente? Então, leva o carro no mecânico de confiança de 3 em 3 meses. Nem que seja para ele somente falar um oi para você, dar uma olhadinha no seu carro, ó, tá tudo belezinha, ou não. Tá? Porque se tiver alguma coisa errada, ele vai ver e já vai detectar na hora. E não vai ter um problema de você esperar a próxima revisão do manual. Então, porque provavelmente quando você chegue lá, já tem um monte de peças, uma série de peças para trocar. Então, aquela visita para o seu mecânico, nem se chegar lá e falar um oi para ele, entendeu? É fundamental. Perfeito. Tá bom? Bem, Arlan, infelizmente chegamos ao final, então quero agradecer a sua presença, agradecer também o pessoal que nos prestigia e nos dá audiência, e fica aí o convite para o programa da semana que vem. Até lá, pessoal, a gente se vê. Valeu.